Fala galera, beleza? Professor Juarez, professor de História. Continuando o tema da Revolução Econômica que nós vimos na Inglaterra, aqui trabalharemos especificamente o que foi essa Revolução Econômica e o que foi alterado e por que eu posso chamar a Revolução Econômica de uma revolução. Né? Lembrando que nós já fizemos um vídeo definindo o que é revolução, mas eu vou lembrar rapidinho aqui para vocês. Revolução é um processo de alteração do sistema político, econômico, social e cultural de uma nação ou de um grupo de pessoas ou de um país de modo geral, e essa revolução, esse movimento, esse processo tem que ocorrer através de uma mudança efetiva de todas essas áreas. Então, quando eu falo que é uma revolução econômica, aquilo que era antigo foi dissolvido ou ressignificado, segundo Hegel, na história. Houve uma alteração e a classe que estava no poder, ela não pode mais permanecer no poder, implantando, então, um novo sistema. Segundo Hannah Arendt, a revolução ela acontece sempre precedida de violência. Então, a violência é inerente à revolução. Não há mudança, segundo ela, sem a violência. Ah, professor, tá, beleza. Então, a revolução econômica que nós vimos pode ser chamada de revolução industrial. Sim, a revolução industrial foi a revolução econômica, como nós vimos na última aula, abordando o tema. Beleza. Então, mas que violência que teve na revolução econômica industrial na Inglaterra? Uai, a violência contra o meio ambiente, a violência contra o próprio ser humano, um ser humano dominando o outro. Então, a violência ela não tem que ser especificamente matar alguém. Né? Apesar dos animais serem destruídos, serem mortos, não necessariamente matar alguém, e sim violências simbólicas, violências, às vezes físicas, punição do próprio corpo, etc. Então, a violência pode ser uma gama de palavras ou definições. E a Revolução Industrial, ela promove, então, uma alteração do meio ambiente. Obviamente, a ciência e a dominação do homem do meio leva à destruição da natureza. Apesar de ter controvérsias a respeito dessa aula, desse tema especificamente da destruição do meio e afetar o clima do planeta, etc., não entrarei nessa polêmica. Mas, segundo grande parte dos historiadores, geógrafos, etc., a alteração do meio, a destruição do meio e a apropriação dele para o progresso e pela ciência, utilização da água, para a confecção, por exemplo, da indústria, é muito importante. Então, essa alteração do meio é, sim, muito importante e notório na Revolução Industrial. A Revolução Industrial altera a relação do tempo e do espaço, a relação com o meio, a relação principalmente em cima do homem consigo mesmo. O tempo que ele tem de descanso dentro de uma fábrica, a questão do processo de produção, como ele enxerga a vida dele, o trabalho prolongado de 14 horas até por dia, né? Então era maçante, e isso a gente chama de exploração. Obviamente, essa noção de exploração surgirá no século XIX, com Karl Marx, quando ele alerta esse processo, né, do que está acontecendo com o operário. Esse operário trabalha 14 horas por dia, na visão de Marx, é tão pobre, que a única coisa de valor que ele tem é a própria prole, os filhos, daí o nome proletário. O proletário, a palavra surge no século XIX com Karl Marx, mas você tem um processo de ressignificação do tempo do trabalhador. O trabalhador não tem tempo para diversão, a diversão toma outras proporções. A diversão dele não é ler mais, não é poder ir ao ar livre com seus filhos. Então, há uma mudança da noção de diversão para o trabalhador. E isso é um item, uma habilidade, competência muito importante, principalmente no Enem, né? Essa mudança em relação ao tempo e à diversão. E nesse processo, então, das relações humanas, são alteradas, né? Ocorre, segundo os autores, a exploração do homem. O homem faz parte do processo produtivo e ele é incorporado, ele vende a sua força de trabalho, o seu trabalho. Não vou entrar nesse tema aqui de força de trabalho, mas então ele vende a sua força de trabalho e ele se torna então uma mercadoria, ou seja, ele é reificado, ou seja, se torna objeto, né? Então há uma perda dos sentimentos nesse processo.
Por quê? Porque, segundo Weber, esse sistema subordina tudo para um fim, que é a acumulação de capital. E essa reificação humana provoca também um processo de alienação. Obviamente, alienação aqui é uma palavra com vários sentidos, e eu vou me ater ao sentido em Karl Marx. Então, qual que é o sentido de Karl Marx da alienação humana? O que seria essa alienação? É quando o trabalhador faz parte do processo produtivo e ele não se identifica como fabricador daquele objeto. E ele, então, passa a ser um consumidor, assim como o burguês, que é o dono da fábrica. E ele perde, então, ele acha que é igual. Eu sou consumidor, trabalhador, igual o burguês, por exemplo. E ele não identifica que aquela mercadoria é ele que está fazendo. E ele vai comprar a mercadoria que ele fez e dar dinheiro para o dono da fábrica. Esse processo, então, segundo Karl Marx, é de um processo de alienação, quando ele não entende que ele faz parte de um processo produtivo e aquela mercadoria pertence ao trabalhador e não ao burguês. Beleza? Um abraço.